Então, gente, boa noite para vocês, boa noite para nós, né? Nós vamos falar de um tema muito bacana que eu gosto muito, que são as propriedades curativas dos chás. E antes de falar sobre isso, é bom que a gente conheça um pouco da história por trás de tudo isso, né? Porque a natureza, ela nos mantém com tudo o que é necessário para a nossa nutrição, para a nossa sobrevivência, para a nossa interação energética. Então, essa magia, assim, que a gente vive por meio das ervas e das plantas, ela provém de um tempo onde elas eram a nossa única fonte de cura, de cuidados com a nossa saúde. Eram as belas histórias de nossos ancestrais mais longínquos nos contam a respeito dessa sabedoria que foi transmitida de geração a geração, sobre os saberes relacionados às ervas e às plantas medicinais. Então, conta-se que os guardiões e guardiãs desses saberes sempre foram vistos a meios olhares, com preconceitos por se tratarem de pessoas que conheciam apenas os segredos e os mistérios da magia e da natureza, né? Então, esses guardiões, eles se faziam e se fazem reais atualmente nas figuras dos curandeiros, das benzedeiras, dos rezadeiras, dos feiticeiros, as parteiras, as famosas bruxas, que são, na verdade, as sábias avós que tantas alternativas encontravam e encontram até hoje para sarar essas nossas dores, os nossos impulsos, acalmar os nossos impulsos, as nossas emoções, com a sua sabedoria sobre as plantas medicinais, sobre os chás e as infusões. Eles e elas também sempre nos ensinam banhos aromáticos, de alfazema, de rosas, de alecrim, que é para perfumar a nossa vida, para tirar os quebrantes e os cansaços do corpo físico, ou até nos ensinam a colocar aqueles galinhos de arruda, né, atrás da orelha, para dar mais foco e atenção, para afastar os maus olhados e as más energias. Por isso mesmo, essas pessoas sofreram e ainda nos tempos atuais sofrem muitas retaliações, porque os seus conhecimentos são muito simples, são muito ligados à mãe natureza, a essa sabedoria da terra. E nós sabemos também que muitas dessas pessoas sempre estiveram à margem da nossa sociedade, sempre estiveram afastadas, e não raro elas moram distantes das cidades, próximas às matas, que é de onde elas retiram essa sabedoria que precisam para ajudar aqueles que somos nós, que muitas vezes os procuramos às escondidas, porque também nós, às vezes, mesmo precisando, temos vergonha de assumirmos que precisamos dessa cura mais natural, dessa aproximação mais da mãe natureza, né? E a gente procura essas pessoas de uma maneira mais sutil, mas são nos momentos mais cruciais de nossos males físicos, mentais e emocionais, quando a medicina convencional já não está dando mais os resultados que a gente gostaria que tivéssemos. Contudo, esses rituais que elas fazem, nada levam em consideração religião, nada ligado à religião. São saberes ancestrais mesmo, são saberes que a nossa necessidade humana precisa reconhecer, que é a cura de todos os males, estando sobre a terra e nos elementos da natureza contidos. Então, essas bruxas e curandeiras, né, em sua maioria, sempre foram mulheres e chegaram a ser queimadas em fogueiras por causa desse dom de curar as nossas doenças, os nossos males, com os seus chás e poções mágicas, que muitos denominam como feitiços. E, na verdade, nada tem a ver, né, com bruxaria, com mágicas ou feitiços. Eles têm a ver muito mais com a própria energia de benevolência que há na própria natureza e que está disponível para todos nós gratuitamente.
A sabedoria das plantas, a sabedoria das flores, das árvores e dos demais elementos da natureza. Eles são a nossa complementação, são o nosso contínuo, como parte desse universo que também somos, que nós já falamos algumas vezes aqui nesse nosso bate-papo. Essa energia nos é oferecida para que nós possamos nos curar, para que nós possamos nos equilibrar e purificar a nossa essência enquanto seres da Terra, para que nós possamos encontrar a cura e o equilíbrio por meio das ervas. Para que isso aconteça, é preciso que nós estejamos também de coração aberto, com as nossas emoções abertas para essa ligação energética que nós temos com os nossos ancestrais, por meio da sabedoria que está aqui no nosso DNA, que existe em nosso DNA. E nós precisamos muito lembrar disso, que antes de tudo, essa sabedoria, ela está no nosso ser, no nosso sangue e no nosso DNA. É uma energia que é transmitida, né, como eu falei, de geração a geração, ressoando como música em nossos ouvidos, como se fosse algo muito familiar e ao mesmo tempo que nos causa espanto. Ela nos acalma, nos conecta com a sabedoria da natureza, que é viva, da terra, de Mãe Gaia. E essa mesma sabedoria nos direciona a buscarmos a cientificidade dessas e de outras práticas naturais para que possamos compreender a realidade que nós temos com os recursos que nós dominamos. Isso significa que mesmo nós sabendo, né, enquanto nós sabemos dessa sabedoria ancestral, nós também queremos trazer a cientificidade para isso. E dessa maneira, essa nossa sabedoria nos torna capazes de compreender que esses conhecimentos simples da natureza estão para além dos nossos preconceitos e eles precisam ocupar o seu lugar de direito na sociedade. Eles precisam ocupar o seu lugar enquanto algo que realmente nos beneficia e nos faz bem e traz saúde para o nosso corpo, para a nossa mente, para as nossas emoções. É por isso que, atualmente, a utilização das plantas como técnica de cura integra a fitoterapia tradicional, junto com outras práticas integrativas e complementares. Nós ainda somos muito desconfiados e céticos quanto a isso, quanto a essas técnicas ancestrais e milenares, porque normalmente elas são e estão com essa simplicidade das pessoas que a utilizam, da própria terra e da própria natureza do nosso ser. E nós, culturalmente, fomos ensinados que a complexidade é que garante o sucesso em tudo. E não podia ser diferente com a saúde. E aí nós buscamos a complexidade quando lá na medicina convencional nós não estamos achando a solução, nós voltamos para o simples. E graças a Deus, e a tantos benefícios e testemunhos de uso complementar, e muitas curas que esse uso complementar foi adquirindo há alguns anos, ao longo do tempo, que essas técnicas vêm chamando a atenção dos pesquisadores que resolveram investir em estudos mais aprofundados, mais direcionados para as plantas medicinais. Então, no Brasil, por exemplo, o SUS criou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que são as PICs, que eu até já mencionei antes com vocês, falei com relação às 29 práticas que são oferecidas no SUS, e dentre elas está justamente a utilização das plantas medicinais, que é o uso da fitoterapia. Então, o Ministério da Saúde, em 2006, ele diz que a fitoterapia é uma terapêutica caracterizada pela utilização de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. O que é isso? Significa que não se isola partes das plantas, né, como se faz
na medicina convencional, na farmacêutica convencional, é o uso, a utilização das plantas in natura, que nós fazemos, como que é o uso dos fitoterápicos. Então, tem a maceração, os emplastos, os banhos, os escaldapés, os chás e as infusões, que é o nosso foco, o nosso tema, dentre outras formas de uso das plantas e que atualmente são asseguradas pelo próprio SUS. Daquela maneira que eu disse para vocês, alguns lugares ainda não têm, ainda não possuem profissionais para atender, mas ele está implementado no SUS. Então, o Ministério da Saúde, em 2012, ainda afirmou que a fitoterapia tradicional é aquela que integra a prática de sistemas complexos ou racionais, que é o que nós falamos agora há pouco, né? Que eu comentei agora há pouco, que leva em consideração as medicinas tradicional chinesa, a antroposófica, a ayurvédica e, na América do Sul, as medicinas tradicionais indígenas e afro-americana, entre outras, integram. E, nesse mesmo documento, o Ministério da Saúde ainda afirma que no Brasil a homeopatia, a medicina tradicional chinesa, a acupuntura e a medicina antroposófica, em maior ou menor grau, possuem relação com a fitoterapia enquanto recurso terapêutico em si ou como fonte de recurso terapêutico, mesmo que não protagonize em cada sistema. Como isso acontece? Isso significa que a fitoterapia funciona como uma terapia complementar aos recursos da medicina tradicional. E aí, quando nós trazemos isso para a nossa realidade brasileira mesmo, que integra, interage com as medicinas tradicionais indígena e afro-americana, cada um em seu sistema de cura, de concepção de vida, de adoecimento, e inclui aí certo grau de religiosidade implícito em suas maiores dimensões, acaba por muitas vezes dificultar a abertura em alguns espaços para que as práticas que utilizam as plantas medicinais e a fitoterapia sejam utilizadas. Mas esses nossos preconceitos vêm perdendo força à medida que a eficácia dessas práticas foi se fortalecendo no cotidiano de mais pessoas ao longo do tempo, e agora, com a aprovação do SUS, é como se desse um embasamento científico para isso, e as pessoas começam a se abrir para a fitoterapia e para outras práticas e técnicas complementares, que são chamadas as terapias integrativas e complementares. Então, após tantos estudos científicos e testes de toxicidade das plantas, os benefícios para a saúde em todo o mundo, a gente pode afirmar que a fitoterapia tradicional e a fitoterapia popular, elas mantêm um diálogo bem produtivo, bastante profundo e, contudo, conforme a realidade de cada comunidade e o meio social de convivência no qual ele se encontra. Mas, especialmente no Brasil, essa conversa produtiva sobre o uso das plantas, da medicina, ele é muito forte, devido justamente às nossas raízes originárias, indígena e afro-americanas. E aí temos um exemplo, só por curiosidade, do uso da medicina capeba, que vocês conhecem aí como pariparoba, do Guaraná, da Copaíba, do Urucum, eles são de origem indígena, por exemplo. E a utilização do arruda, o jambolão, que é o jambo, aquela fruta que a gente come, são originárias de tradições africanas, como várias outras. Lógico que existem muitos outros exemplos, tanto da cultura indígena quanto da cultura africana, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho agora, descrever um pouquinho sobre as propriedades dos chás mesmo, né? Que é o que a gente quer saber, quer conhecer, nas nossas necessidades mais simples e diárias. E aí eu vou colocar as propriedades no campo físico e no campo emocional, de algumas já conhecidas, e depois eu coloco lá no grupo para vocês algumas outras, se assim vocês quiserem.
Vamos lá? Então, eu comecei com o alecrim, que trabalha azia, diarreia, constipação, gastrite, combate H. pylori por causa das propriedades antibacterianas, é um excelente antioxidante, protege o nosso sistema imunológico, previne infecções, melhora a saúde da pele, né? Quando a gente fala de antioxidante, melhora a saúde da pele. Com relação às questões emocionais, ajuda também, mentais, ajuda na questão da concentração, combate o desânimo, e é utilizado para limpeza e proteção do nosso corpo e do ambiente onde nós estamos, isso no campo energético e emocional. E aí vem o arruda, ou a arruda, conforme vocês queiram chamar. Ele faz bem para as varizes, trata de varizes, alivia incômodos e dores menstruais, possui as propriedades cicatrizante e vermífuga, é usado nas infestações de parasitas, piolhos e pulgas, e no campo energético é utilizado em formato de banhos para a proteção do ambiente, das energias das pessoas, elevar a energia das pessoas. E aí vem a Artemisia, que também todos nós conhecemos, ela trabalha a digestão, ajuda a melhorar o apetite para aquelas pessoas que têm perda de apetite, as dores no estômago, doenças da vesícula e doenças hepáticas, os espasmos intestinais, febres, dores musculares. Também é utilizada para perda de memória e exaustão mental. Olha aí, ó. Artemisia é boa para estar ativando as nossas sinapses, né? E melhorando a nossa memória. E no campo energético, emocional, a Artemisia ativa o despertar do sagrado feminino, os poderes psíquicos, traz segurança, força e nos ajuda a enfrentar as opressões e os julgamentos das outras pessoas. Elas nos fortalece para enfrentar as inseguranças que temos em relação ao que as outras pessoas pensam em relação a nós. E aí vem a camomila, que também a gente conhece muito, acalma a ansiedade, o nervosismo, relaxa, trata a insônia, alivia problemas gastrointestinais, a má digestão, a gastrite, as úlceras, cólicas, diarreias. E não é à toa que existem tantos sabonetes e shampoos infantis, porque a camomila ela acalma as crianças, ela tem essa capacidade de acalmar os bebês e as crianças bem pequenas. E no campo energético, no campo emocional, trabalha a purificação de nós mesmos, do ambiente, dissolve a nossa raiva, desperta a nossa intuição, faz com que a gente fique um pouco mais intuitivo e perceber as coisas mais facilmente. E aí eu falo um pouquinho da canela, que combate diabetes, controla os níveis de açúcar no organismo, né, no sangue, contribui para o emagrecimento, é utilizada para despertar consciência psíquica, e aí, né, estimula o amor, a cura, a proteção e purificação. A canela também é bem utilizada pelas pessoas hipertensas, mas não muito, com cautela. E aí vem o cravo, que ele trabalha bom para náuseas, mal-estar, acelera o nosso metabolismo, aumenta a queima de gorduras, é um excelente antioxidante, combate os radicais livres, então ajuda no rejuvenescimento, é um excelente antisséptico bucal, controla o colesterol, problemas na glândula tireoide, tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo como hipotiroidismo, mas já o cravo precisa ser evitado pelos hipertensos justamente por essa capacidade de acelerar o metabolismo, então ele potencializa, né, a pressão arterial alta. Com relação ao campo energético e emocional, ele ajuda a fortalecer aquelas pessoas que têm a sensibilidade excessiva, ele é pacificador daquele sentimento de frieza externa em pessoas que são orgulhosas, mas silenciosas, aquelas que por dentro se remoem e guerreiam consigo mesmas diante das humilhações e da ira alheia, né? Ela não consegue responder quando as pessoas estão em ira,
mas ela fica com aquela coisa dentro dela. Então, o cravo ajuda a dissipar isso nas pessoas. E aí vem a erva cidreira, que também nós conhecemos muito, que é calmante, sedativa, ela combate a insônia e melhora a qualidade do sono e o bem-estar pessoal. Então, ela tem essa capacidade de nos manter com o corpo relaxado, diminuir o nosso nervosismo, aliviar dores de cabeça, relaxar os nossos músculos, alivia cólicas e gases intestinais. É também utilizada no campo energético para que nós possamos aprender a controlar os nossos pensamentos, para que nós possamos lidar melhor com as coisas, deixando que elas fluam mais naturalmente, aliviando as sobrecargas do dia a dia, dos estresses diários mesmo. E a erva doce, ela combate gastrite, inchaços abdominais, má digestão, gases, dores de cabeça, serve como anti-inflamatório, também é usado para despertar coragem, força e limpeza, tanto do nosso ser quanto dos ambientes. Por isso que em algumas épocas as pessoas falam que a gente pode jogar sementinhas de erva doce pela casa ou fazer incensos de erva doce, que é para pacificar mesmo, limpar o ambiente. E aí tem o gerânio, que ele é muito lindinho nas questões da energia feminina, que é utilizado para ativar e despertar a energia feminina e ajuda nas questões da fertilidade, mas ele também é importante e trabalha muito o nosso sistema respiratório, em geral. Asma, bronquite, gripe comum, sinusite, rinite. O gerânio ele é muito bom para essas doenças físicas. E no despertar da consciência, do perdão, aliviando carências afetivas, a depressão, limpa os ressentimentos, cura as nossas feridas emocionais. Então, ele desperta. O gerânio ele tem a capacidade de despertar o amor, de curar, de trazer proteção e compaixão, e não é à toa que, por isso, ele ativa essa energia feminina e fortalece a fertilidade feminina. É lindo o gerânio, né? O hortelã é calmante, expectorante, trata problemas digestivos, gases, enjoos, vômitos. Também ajuda no campo energético a digerir também as nossas emoções. Traz clareza para a nossa mente, limpa os sentimentos de raiva, o ressentimento, a questão do apego que muitas vezes nós temos a coisas ou pessoas e esfria a cabeça daquelas pessoas que são muito agitadas, cabeça quente, nervosas. O hortelã, ele tem essa capacidade. E o louro, que a gente usa muito na culinária, né, na nossa comida mesmo, ele tem a capacidade de trabalhar infecções, estresse, ansiedade, problemas digestivos, inflamações no fígado, dores de cabeça, reumatismo, cólicas menstruais, problemas de pele, como dermatites, ajuda no tratamento da diabetes, é diurético, hidrata o organismo, combate os inchaços e a retenção de líquido. Então, ajuda aí no emagrecimento também. E no campo energético, é utilizado para despertar a criatividade e a intuição. Então, ele fortalece a nossa resistência, o nosso controle mental, traz a purificação, proteção, enobrece o brilho e a nossa capacidade pessoal. É por isso que o louro foi símbolo de vitória e glória por muito tempo nas Olimpíadas. As pessoas costumavam receber umas coroas com as folhas de louro, porque ele simboliza vitória e glória. Lindo a história dele. O manjericão é um anti-inflamatório, antioxidante, protege e melhora as nossas funções do fígado, melhora a digestão, tem função antiespasmódica, ajudando na prevenção de cólicas e dores estomacais. É também indicado, olha para vocês verem o manjericão, para fadiga mental. E o manjericão estimula a energia masculina e o entusiasmo, desperta o desejo de realização, o impulso e a iniciativa, tomar decisões.
o manjericão também é bem bacana. E aí eu deixei as rosas já no finalzinho assim, né? Tem mais, mas eu deixei as rosas agora para a gente dar uma fechada, que tem ação depurativa, sedativa, anti-inflamatória, antioxidante, trata das dores das gargantas, tosses e possui um efeito laxativo. No nosso campo energético e emocional, é utilizada para curar e restaurar o nosso interior, despertar o nosso amor próprio e disseminar o amor e a sorte no ambiente onde estamos. Por isso são tão lindas as rosas. Então, assim, são muitas plantas medicinais que estão aí disponíveis para o nosso benefício. Essas aí são algumas, são aquelas que a gente já tem conhecimento, que nós usamos no nosso dia a dia, e eu espero que isso tenha despertado para que em outro momento nós possamos conversar mais dentro do tema dos chás, mas com outros direcionamentos de aprendizagem sobre eles. Então, por exemplo, seria interessante nós nos aprofundarmos mais sobre as diferenças entre chás e infusões, escaldapés, as macerações e outras utilizações dessas ervas medicinais e dos elementos da natureza em geral, porque nós temos muito para aprender sobre a natureza energética das plantas medicinais e essa natureza energética dos chás que fazem tão bem para o nosso organismo. E conforme a medicina chinesa, por exemplo, as plantas medicinais elas agem diretamente no equilíbrio de yin e yang. Conforme as temperaturas, por exemplo, quente e morna, elas são estimulantes, aquecem o baço e o estômago. Quando a temperatura neutra equilibra e desintoxica o nosso organismo. Fria e fresca, apaga o fogo interno, possui uma ação antibiótica, é usada aí para os calores, né? E também conforme o movimento energético, a medicina tradicional chinesa diz que possui funções. Os chás possuem funções, as plantas medicinais, ascendente, descendente, de interiorização e exteriorização. Ascendente no sentido de elevar o yang e descendente no sentido de acalmar yin e nos deixar mais calmos. Interiorização de colocar para dentro de nós aquilo que nós necessitamos do ambiente e exteriorização para que a gente possa jogar fora aquilo que nós não precisamos, aquilo que não mais faz efeito dentro de nós e não precisamos utilizar. Então, tudo isso está ligado à cura das doenças físicas. E outra coisa que eu acho interessante, que a gente também pode aprofundar, que eu vou falar um pouquinho, mas que nós podemos nos aprofundar mais para frente, é conhecer sobre a função dos sabores das plantas medicinais e dos chás, porque também de acordo com a medicina chinesa, os gostos correspondem aos 5 elementos da natureza. A madeira corresponde ao gosto sabor azedo, o fogo corresponde ao sabor amargo, a terra corresponde ao doce, olha, de mãe Gaia, né? Aquela coisa, a doçura da terra, da bondade, né? O metal está ligado ao sabor picante e a água ao salgado. E até faz jus, né? Porque a maior quantidade de água estão nos mares, né? Nos oceanos que são salgados. Então, assim, eu acredito que esse nosso contato de hoje com o tema dos chás, acredito e espero que tenha despertado em todos nós, inclusive em mim, mais vontade de conhecer sobre o chá, sobre as plantas medicinais e, consequentemente, sobre a utilização da fitoterapia para as nossas vidas e para a nossa energia diária enquanto seres que somos da natureza, da mãe natureza e que devemos estar aqui para isso. Eu agradeço e vou abrir para que vocês possam falar agora.